O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creias que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam perdoados todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que vieram rezar conosco, participar conosco da Santa Missa aqui na Basílica Santuário. Sintam-se todos acolhidos e acolhidas. Também quero dar as boas-vindas e um bom dia especial para você, meu irmão, minha irmã, que sempre reza conosco através dos nossos meios de comunicação, a Rede Nazaré de Televisão e também a Rádio Web Basílica, a qual você pode sintonizar através do nosso portal nazaré10.com.br. A você e a sua família, um abençoado e santo feriado. E mais uma vez, o nosso muito obrigado por você estar sempre rezando conosco através dos nossos veículos de comunicação. Irmãos e irmãs, palavra de Deus anunciada, palavra de Deus partilhada. Certa vez, uma menininha, aí com seus 6, 7 anos, e ela era filha única, porém os seus pais eram um casal ateu. Uma bela noite, não se sabe porquê, depois de uma forte discussão, o pai sacou um revólver e deu um tiro na cabeça da sua esposa. E logo em seguida, deu um tiro na sua própria cabeça, vindo a falecer também. A menininha, que não tinha parentes, ela foi colocada num abrigo para adoção. Passado alguns meses, eis que uma família vem e adota aquela menininha. Uma família que não tinha filhos, mas era uma família muito católica, daqueles bem praticantes. E claro, a família muito católica e praticante logo colocou aquela menininha na catequese. No primeiro dia da catequese, antes de começar o encontro catequético, a catequista foi lá na sacristia e trouxe um crucifixo e perguntou para os catequizandos: quem vocês acham que é este homem? Então a menininha, aquela filha dos pais ateus, levantou a mãozinha e perguntou: como ele conseguiu sair daí? E a catequista, surpresa, então perguntou: como assim sair daqui, sair da cruz? E a menininha então disse: sabe, catequista, no dia em que os meus pais morreram, ele estava atrás do sofá, segurando a minha mão e dizendo: não se preocupe, vai ficar
tudo bem. É isto, meu irmão, minha irmã, que nos ensina os nossos valorosos catequistas. Eles nos ensinam a conhecer e a reconhecer nosso Senhor Jesus Cristo. Esta pessoa que está sempre conosco, nos nossos momentos alegres, nos nossos momentos felizes, mas também nos nossos momentos difíceis. Eles nos ensinam como este Cristo nos ama a ponto de entregar a sua própria vida para salvar a nossa vida. Olhando para a primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, nós vamos nos encontrar com este grande catequista do cristianismo, o apóstolo Paulo. O texto de hoje nos mostra que Paulo, ele, depois de ter passado por Pafos e também pela Panfilha, da Pisídia, ele agora está em Antioquia, evangelizando. Paulo está na sinagoga, num dia de sábado, um dia sagrado para o povo judeu. Por isso que o templo está cheio. E aqui Paulo vai fazer o seu primeiro grande sermão missionário. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, começando lá pela história de Israel, desde a travessia do deserto até chegar na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, através do seu sermão, ele mostra para os seus ouvintes daquele tempo, mas também para os ouvintes de nosso tempo, que o cristianismo não é apenas uma doutrina ou uma ideologia, mas o cristianismo é uma história da salvação que vai culminar na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo enfrentou muitas tribulações, muitas preocupações, mas em momento algum ele deixou de evangelizar, ele deixou de catequizar. O texto de hoje nos mostrou que João Marcos, no meio do caminho, ele praticamente volta para Jerusalém. E Paulo, juntamente com os outros companheiros, ele vai seguir o seu trabalho evangelizador. Encontramos tantos catequistas, tantas catequistas, que por qualquer coisa resolvem deixar o seu trabalho de evangelização. Seja uma questão pessoal, uma tribulação, seja um desgosto, seja uma chamada de atenção, seja do coordenador da catequese, ou mesmo do seu pároco. E para os catequistas, muitos deles é motivo de deixar. Mas, ao contrário, encontramos catequistas que, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tribulações, como enfrentaram Paulo e seus companheiros, eles continuam firmes no seu propósito de levar a palavra de Deus, de semear esta semente de salvação em tantos e tantos corações. O catequista é aquele que se configura a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, se faz humilde, se faz servo e se coloca à disposição de todos, principalmente daqueles que estão nascendo para a fé. No Evangelho de hoje, que fala justamente sobre o lava-pés, mas se queremos entender bem este texto, nós devemos começar a lê-lo lá no versículo 1 do capítulo 13, para vermos que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deixa de lado o manto, coloca o avental
e se põe para lavar os pés dos seus discípulos. São João, que é um catequista por excelência, ele nos mostra que Jesus, colocando o manto de lado, ele está deixando a sua dignidade e se rebaixa e se aproxima do ser humano, principalmente daquele e daquela que necessita da sua ajuda. E Jesus coloca o avental. O avental simboliza o serviço. Mas no texto não mostra que Jesus, depois de lavar os pés de seus discípulos, ele vai tirar o avental. E São João nos ensina que Jesus não tira o avental após o lava-pés, porque o seu serviço vai terminar quando ele der a sua vida no alto da cruz. Por isso que ele vai dizer que o servo não está acima do seu Senhor. Aqui Jesus nos dá um grande exemplo de humildade, de simplicidade. Fazer tudo por amor, principalmente, se for preciso, dar a vida para o nosso próximo. O dar a vida, meu irmão, minha irmã, é morrer nos seus desejos, nos seus caprichos. E no final do texto do Evangelho, Jesus vai dizer que quando nós recebemos um evangelizador, um missionário em nossa casa, é Ele próprio que nós estamos recebendo. Aqui, São João quer mostrar para nós que o missionário, quando vem anunciar a palavra de Deus, ele está anunciando o próprio Cristo Jesus. Pois, como nos ensina São Jerônimo, ignorar as Sagradas Escrituras é a mesma coisa que ignorar o próprio Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, no dia de hoje, quero fazer um agradecimento todo especial a todos os nossos catequistas, aqui da nossa paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, mas também a todos os catequistas que trabalham em tantos e tantos lugares, lugares de difícil acesso, principalmente, mas eles não medem esforços para anunciar a palavra de Deus, levar esta mensagem de esperança e de fé, uma mensagem que começou com nosso Senhor Jesus Cristo e depois foi continuada por seus apóstolos e agora sendo desenvolvida, ou seja, tendo pleno acontecimento, pleno acabamento, através dos nossos valorosos catequistas. Vemos assim que a palavra de Deus não é algo antigo, pelo contrário, ela se atualiza dia após dia devido ao trabalho incansável de todos os nossos catequistas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.